aqui. Bom dia para todo mundo. Estamos aqui na sexto episódio do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos começar a nossa leitura. Estejam atentos aí. As Muralhas da Babilônia. Banzar, um velho e terrível guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas chegava o rugido dos exércitos que atacavam, o berro de muitos homens, o tropel de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes golpeando os portões de bronze. Arietes, não sei. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste, numa grande expedição contra os elamitas. Como não se tivesse previsto nenhum ataque à cidade na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, desciam na direção das muralhas as poderosas forças dos assírios. E agora as muralhas precisavam ser protegidas, ou a Babilônia estaria condenada. Em torno de Banzar, acotovelava-se grande número de cidadãos, pálidos e aterrorizados, que tinham vindo em busca de notícias da batalha. Com muda estupefação, eles divisavam a corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem. Aqui se achava o ponto crucial do ataque. Depois de 3 dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra esta seção e sua porta. Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes com flechas. Óleo fervente, e se algum dos inimigos alcançava o topo com lanças, e se algum dos inimigos alcançava o topo com lanças. Contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flechas mortíferas. O velho Banzara estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. O comerciante idoso cercou-o, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. Diga-me, o que está acontecendo? Diga-me, por favor, suplicou. Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com um bom rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo. Meus alimentos, eles não deixarão nada. Nós somos velhos, muito velhos para defender a nós mesmos. Muito velhos para nos tornarmos escravos. Passamos fome. Morreremos. Passaremos fome, morreremos. Diga-me que eles não podem entrar. Procure ficar calmo, bom comerciante, respondeu o guarda. As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens de modo tão seguro quanto protegem os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não o alcancem. Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante quando este se retirou. Soldado, o que pode ver daí do alto? Conte-me a verdade para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama, com febre, devido aos terríveis ferimentos que recebeu. Mas insiste em conservar a armadura e a lança para proteger-me, pois estou esperando um filho. Ele diz que o desejo de vingança, ele diz que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível se eles conseguirem vencer a muralha. Pois que se alegre seu coração. Você que já é mãe e que voltará a sê-lo, as muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas e fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores quando invadiam os caldeirões de óleo fervente sobre os caladores? Sim, estou ouvindo, mas ouço igualmente o troar dos arietes que forçam nossos portões. Volte para junto do seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e resistirão aos arietes. Diga-lhe também que os inimigos estão escalando sim as muralhas, mas para receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome o seu caminho e vá para os prédios mais afastados. Banzar afastou-se um pouco para dar passagem a reforços pesadamente armados. Quando, com o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles o ultrapassaram, uma menina puxou-o pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? Perguntou ela. Ouvi sons terríveis. Vejo um homem sangrando, estou apavorada. O que será de nossa família, de minha mãe, do meu irmãozinho e do bebê? O velho combatente piscou os olhos e empurrou para frente o queixo, enquanto levantava a criança. Não tenha medo, garotinha, disse ele, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você, sua mãe, seu irmãozinho e o bebê.
Foi para dar segurança a pessoas como você que a rainha Semiramis mandou construí-las. E lá se vão 100 anos. Nunca se conseguiu derrubá-las. Volte e conte à sua mãe, a seu irmãozinho e ao bebê que as muralhas da Babilônia os protegerão e que não precisam ter medo. Então esse capítulo já começou, né, com uma tentativa de, de entrar ali na Babilônia, né, de tomar a Babilônia, vamos dizer assim. Dia após dia, Banzar permaneceu em seu posto, observando os reforços marcharem em fila pela passagem. Ali ficarem e resistirem até que, feridos ou mortos, desciam mais uma vez. Em sua volta, juntava-se sem cessar multidão de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas habitariam fim. Para cada um deles, Banzar dava uma resposta com a fina dignidade de um velho soldado. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por 3 semanas e 5 dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batiam os maxilares de Banzar à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornava-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e cambaleando. A cada dia, os atacantes trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte das muralhas. À noite eram carregados e queimados pelos companheiros. Na quinta noite da quarta semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia, iluminando a planície, atravessavam grandes nuvens de poeira levantadas pelos exércitos batendo em retirada. O poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto a seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos. Espalhou-se pela cidade com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas, tomadas por tubas incontroláveis. O medo, enclausurado por semanas, encontrou uma saída no selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel, arderam por muito tempo as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça azul para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo, disposto a saquear seus ricos tesouros e a violentar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia manteve-se viva século após século, porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora, mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra as tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Então, nesse final, ele fez uma alusão, né? Essa história com o nosso dinheiro, né? Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimento confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. É o próximo capítulo. Não temos. Ah, não, é a frase do capítulo, né? Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Ou seja, se você tem uma, você ter uma proteção adequada com o seu dinheiro. O negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada. Do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarcade, filho de Azuri, certamente pensava assim. Não tinha comido nada havia 2 dias inteiros, se não fizermos conta dos 2 pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo-a para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele quando já atravessava a praça do mercado, e o ajudaram inclusive a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes, enquanto a comida era trazida para os mercados da Babilônia, e como cheiravam bem. Deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido, alguém de quem pudesse arrancar com um empréstimo uma moeda de cobre, que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada, e com isso um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberia muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar, a alta e angulosa figura de Dabassi, o comerciante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedirem emprestado pequenas somas,
Dabasir fazia-o sentir-se desconfortável, porque Tarkad não havia cumprido a promessa de saldar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabasir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, ora, aqui temos Tarkad, justamente aquele que veio procurando para cobrar as 2 moedas de cobre que lhe emprestei faz um mês. Além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro. Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. Então, jovem, o que me diz? Tarkad gaguejou, ficando vermelho. Faminto achava-se sem energia para discutir com o descarado da bacia. Mil desculpas, murmurou fracamente. Mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu da bacia. Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai que o ajudou quando você se achava necessitado? Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. O azar? Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Venha fazer-me companhia, rapaz, enquanto almoço. Estou com fome e quero lhe contar uma história. Tarkad vacilou devido à franqueza brutal de Davassi, mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa do pasto. Davassi conduziu-o até um dos cantos da sala, onde se sentaram sobre pequenos tapetes. Quando Kauskor, o proprietário, apareceu sorrindo, o negociante de cabelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui. Traga para ele um copo d'água, bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico. Tarcade quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali, bebendo água, enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira. Não disse nada. Não pensava em nada que pudesse dizer. Dabazir, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que conheciam, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Ufa informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela, e quando ele mesmo olhou através dela, todo mundo do outro lado pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarkat? Acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Ouso dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra que acabavam de colocar na frente da bacia. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta. E a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Da bacia vai contar uma história, sussurrou um freguês para o vizinho, e chegou seu tapete mais para frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formaram semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarcade e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele não estava comendo. Dabaci não dividira sua refeição nem o encorajara a pegar um pedaço do pesado pão que, depois de cortado, tinha rolado da bandeja para o sol. A história que vou contar, começou Dabaci, fazendo uma pausa para dar uma mordida num pedaço da perna de cabra, tem a ver com o início de minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabaci. Quando ainda jovem, continuou Dabaci, depois de um outro ataque furioso à perna de cabra, quando ainda era, ele começou, né? Quando ainda era jovem, depois de um outro ataque furioso à perna de cabra, aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja e casei. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condição de obter. Logo, descobri que os donos de loja tinham confiança em mim se eu quisesse comprar fiado. Jovem, sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Assim, acedia meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o lar. Tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude, e realmente no início não houve grandes contrariedades. Mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu soldasse minhas compras extravagantes, e minha vida tornou-se miserável. Pedi emprestado aos amigos, mas tampouco podia pagar-lhes.
As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai enquanto eu me decidia a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade onde o jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante 2 anos, levei uma vida sem descanso, sem êxito, trabalhando para donos de caravanas. Daí, vim me associar a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Ginir e esbanjei tudo. Olha só essa loucura, hein? Vocês estão prestando atenção aí, gente? Estão comigo aí? Levantou assim, ou seja, se existisse uma crise hoje que impedisse por algum motivo de conseguir dinheiro, você teria uma reserva emergencial? Se tem, por quanto tempo você poderia se manter com ela? Olha o Léo aí, rapaz. Muito bom. Daquela primeira parte que lemos, né? Sobre as muralhas da Babilônia, né? Agora ele tá contando a história dele, que ele não gastou mais do que ele ganhava e teve que fazer coisa errada, né? Teve que saquear outras pessoas, né? Para poder ter dinheiro. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que escolhíamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos dois líderes foram mortos, e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por 2 moedas de prata por um chefe sírio do deserto. Com os cabelos tosquiados e uma simples tanga para usar, não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem prudente, achava tudo isso uma mera aventura. Até que um dia meu amo me levou à presença de suas 4 esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi que como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas nem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas 4 mulheres começavam a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte delas. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das 4. Seu rosto não se mexia quando eu punha os olhos em mim. Desviava-me dela, meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra. As duas mais jovens viviam rindo, como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Parece durar um século. Parece durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Cira manifestou-se, dizendo friamente: temos eunucos de sobra, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum dos nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu homem também perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi: posso fazê-los ajoelharem-se. Posso pôr-lhes cargas. Posso levá-los por longas viagens sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Cira, use este homem como seu guardador de camelos. Assim fiquei sob as ordens diretas de Cira. Naquele dia conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim, junto a meu amo, e contei-lhe que não era escravo de nascença, mas o filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado, e refleti muito sobre o que ela me disse. Como ele pode chamar a si mesmo um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se o homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma. Não obstante seu nascimento, assim como a água procura seu nível, se o homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio. Por mais de um ano fui um escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia Ciro me perguntou: por que fica sozinho em sua tenda, quando os demais escravos aproveitam a folga divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha uma alma de um escravo. Não posso juntar-me a eles, portanto devo manter a parte. Eu também mantenho a parte, confidenciou-me ela. Meu dote era valioso, e meu senhor casou-se comigo por causa disso. Mas ele não me deseja. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada.
Devido a isso, e ao fato de ser estéril e não poder ter filhos, devo me manter à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar um escravo. Mas as convenções de nossa tribo reservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntei-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem ou de um escravo? Você tem vontade de saldar as dívidas que fez na Babilônia? Sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo. E ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Não sou um fraco, neguei vivamente. Então prova. Como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode, com todas as forças que se dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você da Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram no nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os concidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las. E seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo. Mas não tive tempo de usá-las. 3 dias depois, a criada de Cira veio me procurar em seu nome. Minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Cede os 2 melhores camelos do rebanho de meu marido. Providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as dispensas para você. Carreguei os camelos, impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Cira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou num dos camelos, enquanto eu conduzia o de minha senhora. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa materna de Cira. Esta despediu a criada e disse-me: Dabaci, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insisti. Então chegou sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida, e seus chefes não fizeram por menos. Pegue esses camelos e fuja. Nesta bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. A mulher foi ajudar ele, né? A Cira. Você tem a alma de uma rainha, disse. Como gostaria de conduzi-la à felicidade? A felicidade, respondeu ela, não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo e escasso em alimento ou água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia, mas me pus corajosamente a caminho através do deserto, em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impedido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de seu amo ou tentavam escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto o deserto. Pedras afiadas feriam os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal e pude compreender por que evitava essa terra inóspita. Era uma dessas viagens que poucos homens conseguem sair vivos para contar. Arrastávamos-nos dia após dia. Água e alimentos esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do nono dia, escorreguei do dorso de minha montaria, com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Só ergui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus camelos espojavam-se no chão, não muito longe dali. Em derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras. Nenhum sinal de água, nada de comer para o homem ou o camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema. Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio. Tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior. Eu olhava à minha frente a desanimadora distância. Novamente veio até a minha pergunta: tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza. Desculpa, gente. Então percebi com clareza que se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos. Deixar-me-ia ficar ali deitado no deserto e morreria. Um merecido fim para um escravo fugido. Mas e se tivesse a alma de um homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia.
Pagaria aqueles que tinham confiado em mim, daria felicidade para minha esposa, que realmente me amava, e paz de espírito aos meus familiares. Suas dívidas são seus inimigos que o puseram para correr da Babilônia, tinha dito Cira. Sim, é isso mesmo. Por que me recusar a ficar em meu chão como um homem? Por que permitir que minha esposa voltasse para a casa do pai? Então aconteceu uma coisa estranha. O mundo todo pareceu de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para eles através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via por fim os verdadeiros valores da vida. Morrer no deserto? Não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer. Primeiro voltaria à Babilônia e enfrentaria corajosamente todos os meus credores. Contaria a eles que após anos de perambulações e infortúnio, estava de volta para regular todas as minhas dívidas tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar à minha esposa e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho meus pais. Minhas dívidas eram os meus inimigos, mas os homens a quem pedir emprestado eram os meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importava a fome? Que importava a sede? Não passavam de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Legal de pensar assim, né? Minhas dívidas eram meus inimigos. E quem eu pedi dinheiro emprestado eram os meus amigos, porque confiaram em mim. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas. Perseverantes, projetavam-se para frente, em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil onde topamos com relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre. Meu Deus, peraí. Aconteceu rápido. Encontramos a água. Passamos por uma região mais fértil onde topamos com relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida com uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. O que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarkad? O estômago vazio não lhe deixou a cabeça mais aguçada? Este ponto, para pegar a estrada que pode trazer de volta seu alto respeito, já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam, e tornar-se mais uma vez um homem respeitado da Babilônia? Ele contou essa história toda, né? Porque o Tarkad estava devendo ele. E ele contou essa história toda para encorajar o Tarkad, né, a sair dessa situação. Os olhos do jovem ficaram úmidos. Ele se levantou resolutamente, o Tarkad, né, que estava devendo ele. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em mim a alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou o ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, respondeu Dabaci. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro visitei todos os homens a quem devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para saldar meus débitos. A maioria aceitou de bom grado a minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, o emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, negociante de camelos, que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre tais animais. Paulatinamente, tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre os honrados cidadãos desta cidade. Dabaci fez uma pausa, olhando para sua comida. Causcor, seu caracol de uma figa, gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. A comida está fria. Traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarcade, o filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Damasci, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes do seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades e dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia estas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. E aí, gente?
Você tem a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Me contem aí. Gostaram da história? Muito boa. É meio, é, vamos dizer assim, chatinha, né, de prestar atenção, não sei se para vocês, porque é naqueles termos antigos, né, mas a lição é muito boa. A lição é muito boa. Ele teve que ter toda aquela dificuldade, ter virado escravo, para poder se tocar de que ele precisava pagar as dívidas dele e voltar a ser um homem, né? E realmente isso acontece muitas vezes, as pessoas têm dívidas e elas se entregam para as dívidas. Quantas pessoas até não tiram sua vida por conta de dívidas, por conta de dinheiro, e não realmente enfrentam as dificuldades que tem que enfrentar para poder vencer e poder ter seu nome de volta, né? Vamos dizer assim, essa credibilidade de volta. Partiu Biblioteca do Renato. Foi muito bom, esses dois capítulos aí. Conforme a leitura, eu pude imaginar a cena. É verdade, a gente vai lendo e vai imaginando a cena. É isso mesmo. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Na sexta-feira a gente começa daqui, ó, as Testemunhas de Agila da Babilônia, tá? Uma carta para o professor Franklin Cowell, 21 de outubro de 1934. E é legal a gente ver que as mesmas, a mesma noção de educação financeira daquele tempo que serve até hoje. Serve até hoje. Show de bola. Alguém quer comentar alguma coisa? Léo? Não é fácil, né, gente? A gente não gastar mais do que a gente ganha. A gente é. Até porque o comércio ele é feito para a gente ser consumista, né? Só que a gente tem que ter noção do quanto que a gente pode, né? Inclusive, vou até aqui, inclusive no domingo, que é vai ter o terceiro módulo do Clube da Leitura, vai ter, ou do Clube da Leitura, o terceiro módulo do curso multinível, eu vou falar de educação financeira, né? Vou falar dessa parte de educação financeira, que era para ter falado na segunda, mas não deu tempo. Beleza, gente? Então, parabéns para todos que participaram. Vamos tirar uma fotinha aí. Quem consegue abrir a câmera rapidinho? Quem conseguir aí, vamos tirar uma foto. E chamei mais gente para o próximo módulo, para sexta-feira. Aí, ó. Os três e. Beleza? Chamei mais gente para sexta-feira. Chamem gente da equipe de vocês para participar da nossa leitura, que é muito bacana, muito engrandecedora. Beleza? Daqui a pouco a gente acaba esse livro, falta pouco. Depois a gente vai escolher o nosso quarto livro, tá? Desse clube da leitura. Tamo junto, meus amigos. Um abraço. Valeu. Bom dia para todo mundo.